Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele: você é ovelha? Porque ovelha ouve a voz do seu pastor. Aleluia! Ovelha é tratada por Deus. E ovelha aprende quando o pastor diz não é não. E se eu estou aqui porque eu fui abençoada pelo meu pastor para estar. Amém? Glória a Deus. Quero dizer que estou feliz, irmãos. Levanta a mão aí, Bruna. Levanta a mão, Yara. Elas são as minhas irmãs, para quem não conhece, irmãos. Minhas irmãs mesmo, de sangue. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui e as revendo também. Que Deus continue abençoando a vida do pastor, da sua esposa, da Thaís, que me fez o convite também para estar nesse lugar. O Senhor é fiel e me sinto honrada por isso, amém? Louva a Deus pela vida da matriarca diaconisa Leia, missionária Rosemary, que são uma bênção na minha vida. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos capítulo 5. Aleluia. Marcos capítulo 5. Meu esposo não pôde estar juntamente comigo. Durante a semana tem sido um pouco difícil para ele me acompanhar, por ele estar estudando, mas o Senhor é fiel. Cheguei aqui embaixo de guerra, mas cheguei. Porque a gente sabe que aonde tem guerra também tem vitória. Aleluia. Marcos capítulo 5, todos acharam? Eu estarei lendo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Repita comigo: e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Vamos lá para o versículo 14, ou melhor, 15. Ao som do 3, peço que a igreja repita: 1, 2, 3. Foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que estivera a legião, assentado vestido e em perfeito juízo e temor. Oh, glória! A igreja pode sentar. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra que vai nos falar acerca de libertação, vai nos falar acerca de transformação, vai nos falar acerca de quebrantamento, coisa que só Jesus tem poder para fazer. Antes de entrar em Marcos capítulo 5, eu quero voltar lá para Marcos capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz que a epígrafe do texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 diz: Jesus apazigua a tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: passemos para a outra margem. Repita comigo: passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. Na Bíblia, a Nova Tradução, na linguagem de hoje, vai nos falar: vamos para o outro lado do lago. E diante disso, a gente vê que Jesus, antes de chegar no Gadareno, no endemoniado, ele vai enfrentar uma situação juntamente com seus discípulos. Só que no versículo 35 vai nos afirmar que Jesus afirmou para eles: passemos para o outro lado. Jesus não disse para eles: será que nós iremos chegar do outro lado? Jesus simplesmente afirmou que eles chegariam do outro lado. Independente se levantasse tempestade, independente se levantasse vento, independente do que acontecesse no meio do mar, Jesus já havia liberado uma palavra dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Olhe para quem está do seu lado nessa noite e diga: ei, a palavra de Jesus já foi liberada. Ele não está perguntando se você vai chegar, ele está afirmando: você
discípulos simplesmente não precisavam temer quando a tempestade se levantou. Por quê? Porque Jesus já havia afirmado. E é assim que às vezes a gente se sente quando a gente está numa luta, quando a gente está em uma aprovação, quando a gente está passando por algum momento difícil. Só que Jesus me trouxe hoje aqui para te lembrar que a palavra liberada por Ele não é uma palavra com ponto de interrogação, é uma palavra com ponto de exclamação. Ele está afirmando: você vai chegar do outro lado. Para chegar do outro lado vai se levantar vento, vai ter palavra contrária, vai ter gente falando que não é para falar, vai. Só que ele já está afirmando: ei, glória. Olhe para